Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Amanhã tem jogo da Seleção Brasileira Brasil e Paraguai. A única dúvida do técnico Tite é em relação ao volante. Ele está em dúvida entre Fernandinho e Alan. E você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: quem deve ser o titular amanhã? O Fernandinho é o preferido do técnico Tite, mas ainda não reúne, por enquanto, 100% de condição física. Você participa com a gente respondendo através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Além do nosso futebol tradicional, a gente vai falar muito de futebol americano. Final da semana que vem tem um clássico pela semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Steelers contra o São Paulo. Hoje eu estou com dois atletas do Corinthians que vão falar um pouco do time e também do campeonato. As duas equipes vêm muito forte na competição. O Corinthians tem 4 títulos do estadual e o São Paulo 5. Hoje eu recebo aqui o Matheus Silva, ele que é OL, mais conhecido como a posição de linha ofensiva, e o Bruno Brizante, que é linebacker do Corinthians. Sejam bem-vindos ao Esporte Mais. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de receber a gente aqui hoje. Cara, um jogo importantíssimo na semifinal de Campeonato Paulista, 2 times muito vitoriosos. Você estava aqui me falando fora do ar que já tem uma rivalidade de 10 anos no futebol americano entre as duas equipes. Isso, na verdade os dois times são bem antigos no cenário paulista. O clássico já não vem de hoje, tanto que faz alguns anos que já não tem esse jogo, né? Assim, numa semifinal, e acho que vai ser um grande espetáculo. E para a alegria da galera aqui do Grande ABC, o jogo será realizado no domingo, no Bruno José Daniel. Já está definido o horário? Às 14 horas. Às 14 horas, excelente horário, dá para almoçar um pouquinho mais cedo e acompanhar a partida. Matheus, fala um pouquinho pra gente como que surgiu o futebol americano na sua vida. Provavelmente na infância você não era atleta de futebol americano. Não, eu não jogava, falar a verdade, eu nunca tinha visto um jogo em si. Aí uma vez, outra eu tava mudando os canais lá em casa e acabou que eu parei na ESPN e dei uma olhada. Aí eu comecei a gostar, aí eu falei pro meu irmão falou que não era jogo pra eu estar vendo, que era um negócio nada a ver, que ninguém não queria jogar. E aí depois começou a olhar comigo e também começou a gostar. Isso foi em 2014. Ele joga também? Joga também. No Corinthians? Ele joga, ele é cornerback, o Pablo. E aí você começou por qual equipe? Eu já entrei, logo depois que eu e ele começou a assistir, eu fui atrás da seletiva. A gente sabia que o Corinthians tinha um time de futebol americano e eu fui atrás. Eu e ele começou pela seletiva em 2014, no final, entre agosto e setembro, e a gente entrou em fevereiro em 2015. E aí, como que você sabia a posição exata que você se dava melhor, que você queria? Isso de ver o pessoal jogar, você se imaginava? Ou você passou por testes em algumas posições e se encontrou como OL? Eu, falar a verdade, comecei no time na defesa, né? Eu gostava muito, foi a única coisa que me chamou a atenção foi a defesa. Então eu já fui a minha cabeça queria ser linebacker, como o Bruno. Mas aí, pelo meu peso, meu tamanho, me colocaram na DL. Aí o Ricardo Trigo, que é um dos nossos presidentes, ele viu que eu tinha potencial para OL. E aí na OL eu me achei, velho. Eu vi que batia do mesmo jeito, falei, então é aqui que eu vou jogar pro resto da vida. E tá dando certo, né? Tá dando certo. E com você, Bruno, como que surgiu o futebol americano na sua vida? Eu conheci ele em 2011, quando eu assisti a final do meu time de coração nos Estados Unidos, que é o Green Bay Packers. Aí eu comecei a sentir um amor pelo esporte. Aí eu demorei 2 anos para tomar coragem, porque o esporte é de colisão. Aí quando eu fiz a seletiva, eu fiz em Diadema Diamond, há 4 anos atrás. Depois disso eu passei pelo Moca Destroyers também. E hoje eu estou no Corinthians também via seletiva. Fiz a seletiva em junho do ano passado, hoje eu vou completar 1 ano. E sempre na mesma posição? Sempre de linebacker. Você falou aí da colisão e muitas pessoas que assistem ao futebol americano entendem como um esporte violento. Na prática, daqui a pouco vocês podem falar que não é bem assim. Alguma posição ela tem mais essa questão da colisão que outra ou não? Porque o contato é o jogo inteiro com todo mundo. O contato tem o contato do time todo, mas tem algumas posições que tem mais. No caso, a OL, que é a do Matheus, que fica muito contato com a DL. Os linebackers também com os running backs, tem muito contato. Muita batida cabeça com cabeça, mas tem posições também que não tem contato, que é o caso do kicker, que é o cara que chuta a bola. Né? Então, varia de posição para posição. Legal. E essa rivalidade com o São Paulo, cara? 10 anos de história, você não chegou a jogar contra o São Paulo ainda? Não, essa é a esse primeira vai vez. ser meu primeiro jogo contra o São Paulo Storm, né, vestindo a camisa do Corinthians. Eu acho que vai ser bastante tenso, já que os dois times são bons. Né? Os corredores deles estão numa ótima fase, mas a nossa defesa também veio 4 jogos sem tomar pontos. Né? A gente tomou pontos só no último jogo da fase regular.
Vocês já sofreram algum tipo de lesão praticando futebol americano? Não, eu já ainda não. Graças a Deus, ainda não sofri nenhuma um acidente sério assim dentro de campo, né? Uma coisa ou outra que é uma luxação de dedo, não é dor de cabeça, então todas essas coisas normais, assim, mas quebrar mesmo. No meu caso, eu já quebrei a clavícula, Nossa. torci rompi alguns ligamentos no corpo, mas é normal. Foi uma colisão, foi uma queda? Foi um tackle que eu dei e acabou quebrando a clavícula. Sentiu na hora? Na hora eu já senti o estalo, eu falei, acho que quebrou. Aí depois o preparador físico acabou vendo, quebrou mesmo. Fiquei 3 meses sem jogar. Mas se recuperou e agora está na semifinal. Vamos dar uma olhada no VT que a gente separou alguns lances para vocês entenderem melhor como que é o trabalho desses caras aí. Saída profissional. Vem o Corinthians, tentando abrir o placar no Parque São Jorge. Lee recebeu, Ferrari. De novo, naquele estilo, golpe baixo, vai tentar a conversão de 2 pontos do Corinthians. Todo mundo vai para a esquerda, confusão acontece. Adoro essa jogada. Cadu, e chegou o espaço. Segunda descida para Ponte. O quarterback se mexe, é colocado no chão pela... E o Corinthians vai arriscar. Rivelis está colocado ali para a jogada. Vem o snap, segurou, Rivelis mandou pelo meio, Caleb! E além do jogo, tem a animação, o grito de guerra é tradicional. Toda partida depois do Todo fim de termina o jogo, a gente Ganhando faz ou perdendo? grito. Ganhando ou perdendo, faz. Tem esse contato com a torcida. Isso, a gente vai pra torcida, pro lado da torcida agradecer e já aproveita e faz esse grito de guerra pra elas. Sensacional. Pessoal, agora eu tenho um recado para você que quer se divertir no final de semana, então você precisa conhecer o Ski Mountain Park. Boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal, nós temos 16 atividades, entre elas, escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e 2 principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação, tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. Qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500, Para cidade de São fechar, Roque. com chave de ouro, onde estamos? Cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Valeu, alegria e diversão garantidas. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o Esporte Mais. A gente segue falando de futebol americano. Domingo tem semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, no Bruno José Daniel, às 14 horas. Você pode participar, pode apoiar o seu time do coração, ou se você não torce para nenhum dos dois, pode prestigiar o futebol americano, esporte que vem crescendo muito aqui no Brasil. E vocês estarão também em algum shopping aqui do ABC, é isso? A gente vai estar no Gran Plaza, no Shopping Gran Plaza em Santo André, a partir das 18 horas, em frente à loja do Poderoso Timão, fazendo uma campanha para chamar mais torcedores para a gente lá. Legal, tá dado o recado. Tem uma preparação diferente para um clássico? Como que é uma semana antes de um clássico? A gente entra toda semana, a gente chama de Game Week, né? Que é semana de jogo em inglês. Sim. A gente tem uma preparação como não forçar muito na academia, manter uma alimentação regrada para não dar nenhum mal-estar durante o jogo ou até antes disso. Então, é sempre bom manter a forma antes do jogo. E como que a torcida se comporta em um jogo como esse? Geralmente deve ter um público maior. O pessoal fala, poxa, eu não entendo muito de futebol americano, mas é um clássico, eu vou lá. Tem muito isso? Ele passa a ser mais importante porque é uma semifinal, né? Então, mesmo que a pessoa não entenda, mas tem outros times aqui no ABC que apoiam o esporte, eles acabam indo, os atletas dos outros times mesmo vai em peso. Então acaba virando aquela torcida única, né? Pra ver o espetáculo. Tanto se tá touchdown pra um lado ou pro outro, eles estão lá pra curtir. E o legal é que dificilmente tem briga, né? A gente se comparar com o futebol tradicional, é quase impossível, tanto que não tem mais os clássicos paulistas, as duas torcidas no mesmo estádio, geralmente é torcida única. No futebol americano dificilmente acontece, né? É que, na verdade, a torcida no futebol americano é a família dos atletas, né? A princípio ainda. Então não tem muita briga, não tem muita confusão. Às vezes sai alguma discussão ou outra por causa do resultado do jogo, ou algum atleta que arruma confusão dentro de campo, mas muito tranquilo. A gente viu o VT do Corinthians, agora a gente vai ver o outro lado clássico, um VT da equipe do São Paulo. Autorizado pela arbitragem, tá aí o chute do Hugo. Começa o jogo. Diva pro retorno. Engata a quinta marcha, acelera, vai pelo meio, vai cortando a marcação, vai fazer o retorno, lá vai Di, pra abrir o placar, pra abrir... Cauê recebeu, entregou, Finex, tenta a corrida, corta pro meio. O snap acontece, Finex vai tentar a corrida, cortando pro meio, escapando das marcações, vai Finex, só vai parar na end zone, agora ninguém segura mais ele, touchdown! Linha de 23 jardas, Lipe, manda o passe na direção da end zone. Acerta Christopher! Extra point, chute do Mura. Primeira descida, Cauê recebeu o snap. Vai, Marquinhos, sua, short. Marcação, alcança ali a linha do meio campo. Tem o Storm mais uma vez. Tentativa da corrida ali pela esquerda. Avança o Storm. Tá aí um pouquinho do treino de São Paulo. Vocês estudam bastante o time anterior com um clássico como esse? Ou não? Conhece apenas de jogar contra e o que rolar lá rolou? Na verdade, a gente, todo adversário, todo jogo, a gente muda o estudo. Igual os 5 times que a gente enfrentou na fase regular, estudamos em cima do time, da tática dele. Então toda a preparação para um time é diferenciada do outro. E a gente, nos treinos mesmo, a gente acaba usando a defesa na formação deles para ver quais jogadas que vão encaixar, né? E fora o estudo dentro da sala, com todo mundo, com a análise do coach e o que a gente tem que fazer.
E lembrando que o Corinthians está invicto, né, na competição. Uma responsabilidade a mais ou nessa hora vocês esquecem e focam no jogo? Na verdade, quando tá dentro de campo a gente esquece. Lógico que a gente não pode deixar esse lado de fora, as 5 partidas sem perder, o melhor ataque, melhor defesa da competição, não pode deixar de lado. Mas na hora que dá o apito, dá o kickoff, a gente esquece tudo isso e tenta mais uma vitória. Até porque é uma faixa que a gente tem que manter, né? Porque não pode, pro outro time é uma pressão jogar contra o melhor ataque e a melhor defesa. Então, assim, é uma pressão pra gente ter que manter e também pro outro time para tentar Uma bater dor de isso. cabeça para os dois lados. Como que tá o futebol americano hoje no Brasil? A gente tem equipes fortes, a gente falou o São Paulo é pentacampeão, o Corinthians 4 vezes, mas em geral tá forte. No Brasil tem um nível muito forte em ambos os estados, né? Tem Timbó, que é de Santa Catarina, o Galo, que é de Minas, tem o Spectros, que é da Paraíba, então ele é bem diversificado. Mas em São Paulo mesmo, são 3 times que são os melhores de São Paulo, que é a Lusa, o Corinthians e o Storm. E agora acaba o Campeonato Paulista, vocês têm calendário para o restante do ano, que é o Campeonato Brasileiro? Isso. Sim. No final desse mês de julho, a gente já tem o kickoff da BFA contra a própria Lusa. Né? Vai ser um jogo bom, porque eles foram tricampeão paulista. Quiçá a gente consiga chegar numa final, a gente pode ser um jogo bem legal. E o Campeonato Brasileiro, ele atinge todos os estados do Brasil ou não? São esses que você falou, mais centralizado? São todos os estados e uma liga separada no Nordeste por causa de logística, essas Sim. coisas. E aí como que funciona? Essa liga à parte, o campeão do Nordeste enfrenta o campeão geral ou não? Não tem Não, ligação? eles já entram para um playoff meio diferenciado. Legal. Pessoal, agradeço a participação de vocês aqui no Esporte Mais. Vocês são aqui do ABC, deixa esse espaço final para você mandar um abraço para a família, amigos e convocar o torcedor. Final de semana tem clássico. A gente agradece aí o convite de vocês hoje para receber a gente aqui com o maior carinho. E também convidar o pessoal para estar lá no domingo, a partir das 2 horas, para ajudar a gente no domingo. São muito convidados também para sexta-feira estar no shopping. E vamos por cima que vai Corinthians. Pode ficar à Queria vontade. agradecer o espaço aberto de vocês e falar que vai ser um jogo muito difícil, os 2 times são bons, mas vai ser um espetáculo para quem quiser assistir. Para quem quiser conhecer o esporte, vai ser muito bom estar lá, porque vai ser um jogo bom. Tá dado o recado, os ingressos vocês podem comprar na bilheteria mesmo do Bruno Daniel, um pouquinho antes dos jogos, preço com certeza acessível para vocês assistirem um jogo de qualidade. Pessoal, Esporte Mais fica por aqui, mas amanhã estamos de volta nesse mesmo horário.